E nós vamos falar sobre o plano de Bolsonaro para 2026, hein? Olha que coisa, não é um plano ruim não, tá? Não sei se ele vai conseguir, mas não é um plano ruim, eu vou explicar para você. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, aqui no Lauro Jardim saiu uma nota bem simplesinha aqui, ó. A fixação de Bolsonaro com foco na eleição para o Senado em 2026. Com quem conversa, Jair Bolsonaro defende sua ideia fixa de eleger o maior número de senadores nas eleições de 2026, quando o Senado vai trocar 54 dos 81 senadores, né? Você sabe, o PL hoje já é a maior bancada no Senado, tem 8 senadores, mas é muito pouco, é 10% só do Senado, né? E nem todos os senadores do PL são leais a Bolsonaro, ainda assim é um número significativo. Lembra, na última eleição, quer dizer, como é que funciona o Senado? O Senado, cada estado brasileiro tem 3 senadores. Então, numa eleição se elege um senador, foi a eleição passada de 2022, e agora na próxima eleição, na eleição de 2026, você vai ter a eleição de 2 senadores em cada estado, né? Então, qual que é a ideia do Bolsonaro? Fazer uma maioria de senadores ligados a ele no Senado brasileiro. Ele consegue fazer isso? Eu não sei. Mas é um bom plano. Por quê? Porque o problema maior que você tem hoje no Brasil é o STF. Qualquer tentativa dele, por exemplo, se eleger presidente com STF de esquerda como está agora, meio que vai redundar em nada, vai redundar no que a gente já viu acontecendo, né? Então, para que isso, né? O plano dele, já que ele está inelegível em 2026 de qualquer forma, evidentemente ele vai apoiar algum candidato para ser presidente, ele vai querer alguém para a cadeira de presidente em 2026, né? E essa pessoa automaticamente tem muita chance de ganhar a eleição, mas o foco dele vai ser o Senado, justamente porque tendo o Senado, ele pode fazer ações contra o STF, né? O Senado é a única casa o único poder da República que pode fazer um impeachment de ministro do Supremo, que pode tentar limitar o poder do Supremo Tribunal Federal. Enquanto tiver o STF do jeito que está hoje, meio que não tem lógica, não tem alternativa, não tem o que se fazer, uma vez que qualquer um que entre lá vai tentar, por exemplo, mudar a lei de armas, né? Aliás, isso é uma crítica que muito isentão faz por aí. Ah, Bolsonaro não mudou a lei de armas, fez os decretos ali, mas não mudou a lei de armas. Por que ele não mudou? Ele fez o decreto facilitando, que era coisa rápida de fazer, e já tomou porrada pra caramba do STF. O STF não vai deixar acontecer isso. Na visão, o STF de esquerda entende que segurança pública é um direito do cidadão e entende que ter armas é contrário à segurança pública. Tá errado? É lógico que tá errado, eu sei que tá errado. Né? Ao contrário, você ter armas melhora a segurança pública, né? Porque os bandidos vão ter que pensar 2 vezes antes de atacar você, porque pode ser que você tenha armas. Mesmo que você mesmo não tenha armas, o fato de muitas pessoas terem armas automaticamente diminui o interesse dos bandidos por fazer ações violentas. Então, ter armas, liberar armas para civis, isso melhora a segurança. Mas vocês sabem, não é assim que o STF entende a coisa. E aí você fica nessa situação, porque o STF que vai julgar a coisa, a palavra final é dele, não tem como mudar depois, e aí, como é que faz? A única maneira, se a gente quer ter um país em que a gente tenha a possibilidade de ter armas, que a gente tenha a possibilidade de homeschooling, uma série de pautas aí que são extremamente importantes, não apenas para a direita, mas também para os libertários, é fundamental estabelecer algum controle sobre o STF. E o único controle possível é através do Senado, porque o Senado é que é estabelecido na Constituição como o controlador do STF, né? O Pacheco, vocês sabem, né? O Pacheco ficou de 4 ali, deixou todo mundo montar em cima dele. Pior coisa que aconteceu com o Senado brasileiro em muito tempo, né? E justamente não fez nada. Foi um dos grandes culpados por essa coisa. Não é novidade com o Pacheco, tá? A verdade é a seguinte, o STF já vem exacerbando o seu direito de definir coisas há muito tempo, eu já falei para vocês isso. O caso lá do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi definido lá em 2011 ou 2013, lá atrás, eu sempre fui claro quanto a isso. Eu acho que tem que ter direito de casar sim. Meu amigo, casar, cada um escolhe com quem quer casar aí. Se você acha que casar com homossexual é errado, é só você não casar com homossexual, casa com hétero. Não tem problema nenhum, né?
Então, eu não vejo problema nenhum no mérito da questão, mas eu achei um absurdo. Por quê? Porque o STF entendeu uma coisa que é contrário à Constituição. A Constituição diz que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Então, ou seja, aí qual foi a saída do STF? Eles falaram assim, não, mas a própria Constituição fala também que o homem é equivalente à mulher, tem os mesmos direitos que a mulher. Então pode ser também casamento entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher. Só que isso está errado, essa interpretação. Por quê? Porque a Constituição ela não pode ter palavras sobrando. Se tem uma palavra que está ali à toa, então tem alguma coisa errada com a sua interpretação. Se a Constituição está dizendo que é uma união entre um homem e uma mulher, por óbvio, ele quer separar, ele quer fazer essa distinção específica. Senão falaria que era a união entre duas pessoas. E pronto, né? Já que é tudo igual entre homem e mulher, pronto. É a união de duas pessoas. Enfim, de novo, em termos de mérito eu concordo. Eu sou a favor do casamento homossexual, acho que todo mundo casa, cada um casa com quem quiser. Enfim, mas eu acho que a forma como o STF definiu isso foi errado. Ali que foi o começo do STF exacerbando seus poderes, né? E isso foi só crescendo. E o que está acontecendo é que está virando uma assintótica, está virando uma exponencial. Cada vez mais o STF se vê no papel de o Congresso não resolve nada, então bota aqui no meu peito que eu vou matar essa bola no peito e vou fazer esse gol, vou resolver esse problema. Só que tem um problema, porque eles não foram eleitos, eles não foram feitos para isso, eles deveriam apenas interpretar de forma técnica a Constituição. Não se engane, STF sempre tem alguma tendência política. Mas o que está acontecendo no STF no Brasil é muito mais do que isso. Eles estão extrapolando completamente qualquer coisa, estão ignorando totalmente a Constituição, fazem aquela interpretação pentadimensional, aquela hermenêutica 5D tirada do cu, e aí chegam a qualquer conclusão que eles queiram com qualquer lei. Então esse é o problema. O grande problema do Brasil hoje, você não consegue avançar em nada se não tiver alguma forma de controle do STF. Bolsonaro está indo no caminho certo. Eu acho que esse negócio de você ter um Congresso à direita, um Congresso mais forte, principalmente um Senado mais forte, é importantíssimo, né? Tem que ter muito senador ligado ideologicamente a Bolsonaro. E de fato o Senado faz sentido, porque como vocês sabem, é um número menor. Na Câmara, por mais que você queira investir, queira eleger muita gente, certamente o Bolsonaro vai querer eleger também muitos deputados na Câmara, o foco tem que ser o Senado. É ali que está o grosso do problema, para você resolver o problema do STF, e aí sim a gente voltar a ter uma democracia funcional, uma democracia que não seja uma xandãocracia, né? Que o Xandão decide tudo e o que ele decidiu está decidido e acabou e pronto, né? Carecocracia é melhor? Pirococracia. Estamos numa pirococracia. O Xandão decide, o Xandão cabeça de piroca decide, está decidido. Temos que resolver esse problema antes de qualquer outro problema aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final.